Já parou para pensar por que os terreiros de Umbanda são tão diferentes uns dos outros? Vem comigo que eu te explico. Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um canal falando sobre Umbanda, né? Onde a nossa ideia é facilitar esse entendimento sobre a nossa religião, sobre alguns conceitos, né? Quando eu comecei dentro da Umbanda, eu tive muitas dúvidas, muitos medos, muitos preconceitos, e foi através de muito estudo, de assistir muitos vídeos de alguns ícones aí da Umbanda, que eu comecei a perder o medo, que eu comecei a entender o que é a Umbanda, entender como ela funciona e me tornar totalmente apaixonado por essa religião. Então a ideia desse canal é trazer essas dúvidas, né? Trazer um esclarecimento. A ideia desse canal surgiu através de um grupo de estudo online que a gente tem aqui na minha cidade. O que acontece? Esse grupo ele acontece de 15 em 15 dias. E às vezes algum irmão acaba não podendo participar. Então levantaram esse questionamento: Thiago, quem sabe tu não grava então alguns dos tópicos que a gente levanta na reunião, assim quando alguém não puder participar, tem acesso a um vídeo, né? Então daí então surgiu essa ideia, né, de fazer esse canal para simplificar então ainda mais o entendimento. Gostaria de deixar muito claro também, vamos aproveitar esse embalo, para dizer que eu não falo pela Umbanda, né? Até porque cada casa tem as suas características, tem as suas particularidades, tem os seus conceitos, as suas raízes, entende? Então, se um dia eu falar alguma coisa aqui que seja contrária ao que o seu pai de santo ou sua mãe de santo defende, então eles estão certo e eu estou errado, certo? Que fique isso muito bem claro. Eu não falo pela Umbanda em si, mas eu falo pelos meus estudos, pelo meu entendimento dentro de uma Umbanda tradicional, né? Eu não falo pela Umbanda sagrada, não falo pela Umbanda Omolocô. Eu falo por uma Umbanda tradicional, né? Baseada tanto no conhecimento que traz lá do Zélio Fernandino de Moraes, como também fruto de alguns estudos, né? Então eu sempre vou citar fontes diferentes, vamos dizer assim. Mas por que isso acontece, né? Então essa é uma das questões. Eu resolvi começar trazendo esse questionamento, né? Que é uma dúvida que muita gente tem. Por que isso acontece? Por que cada casa é diferente? Por que existem tanta diferença de uma casa para outra? Por exemplo, eu me desenvolvi numa casa que não tinha tabaque, por exemplo, né? Não se tinha tabaque, não se usava aquele pano de cabeça. Muitos dos rituais que existem dentro da Umbanda, como a maci, as deitadas de orixá, quartinha, nada disso existia ali, né? E aí tu vai em outra casa e aí tu vê que são outras características. São casas que já têm atabaque, tem casas que têm obrigações, né? Tem casas que usam roupas mais coloridas, né? Outras casas usam só a roupa branca. Então, por que é tão diferente de uma casa para outra? Porque às vezes tem orixás que são cultuados numa casa, mas não são cultuados em outra casa. Então eu gosto de esclarecer da seguinte forma: visualiza a Umbanda como uma árvore gigantesca, né? Imagina uma árvore com um tronco aqueles troncos bem grossos, né? Isso é a Umbanda, certo? Só que essa árvore gigantesca, ela tem muitas raízes, né? A Umbanda, por ser uma religião brasileira, ela bebe de muitas fontes. Só parar para pensar no Brasil em si, né? Eu sou aqui do sul do Rio Grande do Sul, por isso que eu uso tu. Espero que vocês não se assustem. A cultura aqui do sul é muito diferente da cultura do Nordeste, por exemplo, né? Os costumes, a alimentação, as frutas, o tipo de roupa, o sotaque. Então, não tem como eu querer que a Umbanda praticada aqui no Sul seja exatamente igual à Umbanda praticada no Nordeste,
né? Porque são culturas, são realidades, são mundos completamente diferentes. O Brasil é muito amplo, né? Então, cada casa ela tem uma raiz mais forte. Quais são essas raízes, né? Por exemplo, a Umbanda tem uma raiz kardecista muito forte, por exemplo. Vamos lembrar que lá no dia 15 de novembro, o caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou dentro de uma casa espírita. E os primeiros médiuns que fizeram parte da corrente de Zélio eram dessa federação espírita, entende? Então tem algumas casas que têm uma raiz kardecista muito forte. Por exemplo, vão ter lá dentro grupos de estudo onde se estuda as obras kardecistas. Tem algumas casas de uma influência mais kardecista que não tem tanta ritualística, né? Aqui na minha cidade mesmo tem uma casa que não tem tambor, não faz uso dos elementos, né? Elementos que eu digo é o fumo, bebida, não tem nada disso, né? E até o congá, não existe um congá que nem a gente conhece, com todas as imagens, assim. Eles têm um altar, né? Que tem uma cruz e uma flor, né? É o altar que eles têm ali. E tá tudo certo, né? Algumas pessoas chegam lá e falam, isso daí não é Umbanda, porque não tem fumo, não tem bebida, não tem atabaque, enfim. Não, irmão, é Umbanda sim. É uma Umbanda com uma raiz kardecista muito forte. Eu vim de uma casa que tinha uma raiz católica muito forte, né? O catolicismo ele faz parte. A própria família do Zélio era muito católica. Então, normalmente o congá é composto de imagens de santos católicos, né? Pelo sincretismo religioso. É comum ter o culto a alguns santos, né? Na casa de onde eu vim tinha um culto a Santa Rita, por exemplo, né? A casa do Márcio Caim, que tem aí os vídeos no YouTube, é uma casa que tem um culto a São Francisco de Assis muito forte. Então as casas católicas, elas seguem o calendário católico à risca, né? Então ela tem raízes católicas, uma influência católica muito grande dentro do seu culto. Existem casas que têm raízes africanas muito fortes, né? Um africanismo muito forte. Então às vezes são pais ou mães de santo que vieram do candomblé, foram feitos na nação. São casas que até têm às vezes uma mistura. Vamos dizer assim, ó, na segunda tem gira de Umbanda e na quinta tem uma gira de nação, por exemplo, né? Então vai ter ali uma influência da nação muito grande, né? Toda a ritualística da nação, né? Das obrigações, da forma como se cultua o orixá, de acordo com o africanismo, com a nação, né? Então são casas que são rígidas com relação às obrigações, entende? E isso é muito marcante ali na ritualística deles, né? Então a questão do sacrifício animal que dentro do africanismo é muito forte. Então não tem como dizer, na Umbanda não existe. Na Umbanda, né, de zero não existia. Mas se eu tenho uma casa, se eu participo de uma casa que tem uma raiz africana mais forte, isso vai estar presente, entende? A Umbanda bebe também de raízes xamânicas, por exemplo, né, que tem um culto indígena mais forte e algumas características do xamanismo está mais forte. A Umbanda tem raízes magísticas muito fortes, então tem casas que trabalham com muita magia, né, a magia de Pemba, né, com muitos pontos riscados. A Umbanda Sagrada é um estilo de Umbanda que é muito magística, né? Magia de Pemba, magia de vela, magia do fogo, magia das ervas, enfim. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, que fique claro na cabecinha de vocês. As casas são completamente diferentes de acordo com as suas raízes, né? Se eu tenho uma raiz mais católica, minha casa vai ser diferente de uma casa que tem uma raiz mais africana. Se eu tenho uma casa com uma raiz mais africana, ela vai ser muito diferente de uma casa que tem uma raiz kardecista e por aí vai, né? Então é isso que faz com que cada casa de Umbanda seja muito diferente uma da outra, né? De certa forma, o que algumas pessoas olham de fora e acham que isso é uma confusão, que isso é uma bagunça, eu não vejo dessa forma, e eu gostaria que vocês não vissem também, né? Porque Umbanda é diversidade,
né? A gente não tem que se prender às coisas que nos separam, e sim nas coisas que nos unem, né? Seria legal que a gente olhasse para essas casas e dissesse: nossa, que diferente isso, que bonito, né? Na minha casa não é assim, mas que legal saber que existem casas que têm uma ritualística diferente. Porque pensa assim, ó, daqui a pouco eu visito uma casa de Umbanda e eu não me sinto à vontade, eu não gosto, e eu simplesmente saio da Umbanda e procuro outra religião, né? Mas agora, onde existe uma diversidade, né, de casas completamente diferentes uma da outra, se eu não me agradar de uma, talvez eu me agrade de outra, entende? E então isso vai fazer com que sempre exista uma casa de Umbanda que vai agradar alguém, e assim a Umbanda alcança muitas pessoas, né? Então isso é legal, né? Porque Brasil é diversidade. Então, se a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, então é uma Umbanda, ela precisa ser uma religião, né, de diversidade, né? Onde possa servir para todos os brasileiros, né? Independente do gosto que essa pessoa tenha. O que a gente tem que fazer é encontrar uma casa onde faça meu coração bater mais forte, entende? Se eu não gosto de africanismo, então vou buscar casas que não tenham características tão africanas. Se eu não gosto do catolicismo, então vou procurar uma casa que não tenha características tão católicas, entende? E assim faz com que a Umbanda seja extremamente rica, né? Extremamente rica. E isso não é uma característica só da Umbanda não, tá, gente? A própria Igreja Católica, existem várias vertentes. Existem os católicos ortodoxos, por exemplo, né, que eu gosto de dizer que é como se tivessem parado no tempo, né? Então eles defendem que a mulher tenha que usar um véu na hora da missa, né? E são extremamente radicais assim com relação a alguns costumes. Em contrapartida, tem os carismáticos, né? A renovação carismática, que é muito forte dentro da Igreja Católica, principalmente movimentando a juventude, né? A juventude carismática dentro da Igreja Católica. Então, às vezes, os ortodoxos não se batem muito bem com os carismáticos, né? Então, às vezes, dá alguns choques lá dentro. Da mesma forma, existe dentro da Igreja Católica, existe os franciscanos, existe os carmelitas, né? Existe os salesianos, né? Que são ordens onde toda forma de culto ela é completamente diferente uma da outra. Tu vai numa missa tô com kardecista na cabeça, olha só. Tu vai numa missa carmelita, ela é completamente de uma missa de uma igreja salesiana, por exemplo, né? Tu vai numa missa franciscana, ela é completamente diferente de uma missa carismática, entende? Então, essa diversidade é muito comum em todas as religiões, tá? Não é uma coisa apenas de um umbandista. Que isso fique muito claro na nossa mente, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Deixem aí nos comentários para mim sugestão de novos temas, tá? Eu tenho uma lista de alguns temas para trazer, mas se quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão de tema, coloca para mim aí embaixo que, se estiver ao meu alcance, eu respondo para vocês, certo? Axé, até o próximo vídeo.